Eis duas funções importantíssimas em todo o estudo do cálculo diferencial e integral: a função exponencial natural e a função ln de x. Para você ter ideia, essa primeira função ela aparece em muitos problemas de modelagem em fenômenos naturais, fenômenos físicos e fenômenos econômicos. Uma coisa muito intrigante em relação à função exponencial natural é porque, mesmo esse número E, que é o número de Euler, que é esse número irracional, quando você pega e analisa o gráfico dessa função, pasmem, mesmo essa base sendo esse número horroroso, quando você calcula o coeficiente angular dessa tangente na origem, ou seja, no ponto 0,1, esse coeficiente angular é exatamente igual a 1. Se você considerasse a função y igual a 3 elevado a x, que fica um pouco acima de y igual a e elevado a x, porque 3 é maior do que esse número, né? Então, o coeficiente angular da tangente nesse mesmo ponto seria aproximadamente 1,1. Esse coeficiente só é 1 quando você está falando da função exponencial natural. E a outra função do nosso interesse é essa que eu estou chamando de g de x igual a ln de x, que é a seguinte função que eu vou representar também nesse gráfico. Ao traçar a reta y igual a x, quando você reflete o gráfico da função y igual a exponencial de x em torno dessa reta, você obtém essa reta que é chamada de ln de x. A gente diz que essa função ela é a inversa da função exponencial de x, por ser a reflexão dessa curva em torno de y igual a x. Então, o que eu vou querer fazer nessa aula? Eu quero descobrir o que é isso e eu quero descobrir o que é isso aqui. Vamos começar indo em busca da derivada da função logaritmo natural, que é o nome que a gente dá para a função ln de x. Esta função chamada função logaritmo natural, que nada mais é do que a inversa desta função que é chamada função exponencial natural. Essa é a inversa dessa, ou você diz que essa é a inversa dessa. Uma é a inversa da outra. Porque os gráficos aqui você percebem que são gráficos de funções e um é simplesmente a reflexão do outro em torno da reta y igual a x. Então, quando isso acontece, a gente diz que uma é inversa da outra. Esta função ln de x, ela pega um x qualquer aqui e associa a uma imagem ln de x bem aqui. Quando o x é 1, o y é 0, e quando o x está à esquerda de 1, você obtém a sua imagem aqui embaixo, ó, ln de x. Ou seja, quando o x está à esquerda de 1, tu tem um número negativo. Esse ln de x é um número negativo. Quando o x está à direita de 1, ele é um número positivo. Agora eu quero trazer para vocês um caso bem interessante. Essa curva que apareceu aqui embaixo, ela é o gráfico da função 1 sobre x. É claro que esse gráfico tem esse pedaço que está aqui e tem um outro pedaço que fica aqui no terceiro quadrante que não vai me interessar. Tendo o ponto 1 no eixo x como referencial, se você marca um ponto x aqui, e você calcula essa área, ó, é um número. E esse número é exatamente ln de x. Se você faz essa situação aqui para o lado esquerdo, é a mesma coisa.
você marcasse um X para cá, ó, aí você sobe, teria essa região aqui, ó. Pois é, a área dessa região é menos ln de x. Porque como o x está à esquerda de 1, ó, a gente viu que ln de x era um número negativo. Então aqui ln de x é negativo, mas como eu estou falando de área, você tem que colocar um menos, né? Porque você não fala de área negativa. Mas por que, professor, essas áreas representam ln de x? Bom, tem toda uma teoria matemática por trás disso aqui, que eu não vou detalhar nesse vídeo. Mas isso não é uma coisa aleatória que eu tirei da minha cabeça, tá, gente? Ó, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui esse livro. Esse é um livro de cálculo do Serge Lang, de 1968. E ele trata o logaritmo dessa forma. Tem toda a definição aqui do logaritmo como sendo essa área, toda a justificativa de por que é essa área. O que eu vou tentar falar para você nesse vídeo é apenas a ideia de como é que a gente trabalha com logaritmo assim como área para chegar na sua derivada, que é o que eu estou interessado. Então, se definimos a função g de x como sendo a de x, eu troquei agora. Vamos chamar isso aqui de uma função área. Para cada x, você calcula essa área de rosa. Então, a de x, quando x for maior ou igual do que 1, e quando x for menor do que 1, essa de roxo vai ser b de x. Essa área de roxo. Aí você coloca menos b de x. Ou seja, isso aqui é um número negativo, porque aqui tu tem uma área que é positivo, menos b de x fica negativo. Quando você faz isso, essa função, a gente prova que é exatamente ln de x. Vou mostrar aqui para vocês no software como de fato essa coisa coincide com ln de x, essa função aqui. Então você vê o x variando de 0 até 1. E aí você vê o gráfico sendo desenhado. Depois você varia o x, ó, à direita de 1. Você vai formando as áreas, ó. Você vai vendo a curva sendo desenhada. E é exatamente a curva da função y igual a ln de x. Quem é a derivada dessa função? Ou seja, quem é a derivada de ln de x? Para responder essa pergunta, você precisa analisar a razão incremental. Aí você vai calcular o limite disso. Mas antes de passar o limite, você pega essa razão incremental e olha o que ela significa nessa figura. Se g de x mais h seria a área da região de 1 até aqui, e g de x a área de 1 até aqui, a diferença entre elas é só esse pedaço aqui dessa área. E como a função é 1 sobre x, quando aqui é x, aqui é 1 sobre x. Então você tem um retângulo assim, ó. Ora, quem é a área desse retângulo? Essa distância aqui é h, e essa altura é 1 sobre x. Então a área desse retângulo é h vezes 1 sobre x. Quer dizer, a área de rosa, que é o que está nesse numerador, é menor ou igual do que 1 sobre x vezes h, que é a área do retângulo vermelho. Só que aqui ainda tem 1 sobre h multiplicando, então 1 sobre h tem que multiplicar aqui. Quer dizer que, na verdade, g de x mais h menos g de x dividido por h fica menor ou igual apenas do que 1 sobre x. E, analogamente, você faz esse mesmo raciocínio, só que pegando agora esse retângulozinho de azul. Ó. Como aqui é x mais h, você vem para cá, aqui vai ser 1 sobre x mais h. A área do retângulo é h vezes isso, aí faz esse mesmo argumento que a gente fez aqui, e esse negócio fica maior ou igual, por esse lado, a 1 sobre x mais h.
Aí você pega e manda h para zero. Se h vai para zero, isso aqui vai para 1 sobre x. E isso aqui também vai para 1 sobre x. Então, pelo teorema do sanduíche, o que está aqui no meio vai para 1 sobre x. Quando h tende a zero, lógico, pela direita. Se h tende a zero pela esquerda, você faz um argumento completamente análogo e mostra que esse limite dessa razão incremental é igual a 1 sobre x. Nossa conclusão é que g' de x é 1 sobre x. Ou seja, a derivada da função ln de x é exatamente 1 sobre x. Por isso que a derivada de ln de x é 1 sobre x. Você vê que tem uma relação aqui, ó, dá justamente essa função que a gente usou para calcular essas áreas. Vamos agora analisar a outra função, que é a função exponencial de x, né? A exponencial natural. Como essa função e a função ln de x são inversas uma da outra, e a gente já sabe quem é a derivada de ln de x, a pergunta fica mais ou menos no seguinte sentido. Como calcular a derivada da inversa de ln de x? Será que tem uma fórmula para calcular a derivada de inversas de funções? Considere essa função bem simples, y igual a 2x. Temos. Como é que você faz para achar a inversa de funções simples como essas? Como uma reta ou um caso de você ter uma função quadrática com uma certa restrição. Você pega aqui o x e você isola, né? Divide aqui por 2, ambos os lados, aí fica y sobre 2. E para você ver o gráfico da função inversa, você vai agora trocar y por x. Ou seja, a inversa de f de x igual a 2x nós chamamos de f a menos 1 de x. Aí você troca o x por y. O y vem para cá, o x vem para cá. Então fica x sobre 2. O y seria isso aqui agora e aqui o x. Então você tem essa função e você tem a sua inversa, cujos gráficos são aqui o gráfico de y igual a 2x, que é a f, y igual a x, que vai ser o nosso espelho, e você faz a reflexão dessa reta em torno de y igual a x, e tem aqui o gráfico da inversa, y igual a x sobre 2. O que é mais interessante aqui é que quando você faz f' de x, dá 2. Quando você faz f a menos 1' de x, a derivada dessa função dá 1/2. Aí você percebe que a derivada da inversa é o inverso da derivada da f. Aqui era 2, você inverteu. É sempre verdade isso, professor? Sim, quando você tem uma função que é derivável e tem inversa, e a gente tem um teorema que diz que a inversa é derivável e a derivada é calculada dessa maneira. Então vamos à regra da derivada de inversas, ou de funções inversas. Se f é derivável, claro, é derivável no seu domínio, quando eu digo que é derivável, e f' de x é diferente de zero, para todo x no domínio de f, então a inversa também é uma função derivável. Claro, derivável no seu domínio. E quando você calcula f a menos 1' aplicada a um ponto x, isso é sempre igual a 1 sobre f' aplicado a f a menos 1 de x. A fórmula é esta. Então você está vendo que a derivada da inversa, essa fórmula está dizendo que é o inverso da derivada da função, ó, como a gente viu lá no caso das retas. E aqui ainda tem esse detalhe, né? A linha vem para cá e o menos 1 vem para cá, né? Determine a derivada da função
exponencial de x. Seja g de x igual a ln de x. Ou seja, g a menos 1 de x, a inversa de ln de x, é a exponencial de x. Logo, exponencial de x' nada mais é do que essa função aqui, ó, g a menos 1' de x, que é a derivada dessa função inversa. Ó. Só que, pela regra da derivada de funções inversas, isso aqui é 1 dividido por quem? Pela derivada da g. Só que aplicado a g a menos 1 de x. Ou seja, isso aqui é 1 dividido. Quem é a derivada da g? A derivada da g, ó, é a derivada de ln de x. E a derivada de ln de x a gente aprendeu, que é 1 sobre x. Então isso aqui vai ser 1 dividido por x. Só que o x que ele está falando aqui agora é tudo isso aqui, ó. Tudo isso é o x, ó. Então fica 1 sobre esse x, que é g a menos 1 de x. Em outras palavras, vai ficar 1 dividido por 1 sobre g a menos 1 de x é exponencial de x. Divisão de frações. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, que é exponencial de x. Derivada da função exponencial de x é a própria exponencial de x. Que coisa interessante. Você deriva a função e o resultado da própria função. A exponencial de x tem essa característica muito, muito interessante, né? A gente tem agora essas duas derivadas importantes, né? A derivada da exponencial, que é a própria exponencial, e você tem aí a derivada da função ln de x, que foi a que eu fiz primeiro, né? Finalizo deixando este exercício. Calcule o coeficiente angular da curva y igual a exponencial de x em x igual a zero. Aquele negocinho que eu falei no começo da aula. Função y igual a exponencial de x, aí nesse pontinho você tem uma tangente. E aí eu tinha dito a vocês que o coeficiente angular dessa tangente é igual a 1. Ou seja, você vai calcular o coeficiente angular de y igual a exponencial de x no ponto x igual a zero. O resultado já estou dizendo qual é. É 1. E aí a gente finaliza a nossa aula por aqui.